noite a todos, boa noite a todas. É um prazer receber todos vocês aqui para a nossa live da Comissão OAB Vai Escola sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Escola, uma ligação de cidadania, como parte das comemorações pelo mês da Advocacia 2020. Essa programação elaborada pela 12ª subseção da OAB-RJ, através da sua comissão do mês da advocacia, que, tendo em vista esse ano atípico que todos nós estamos vivendo, esse ano onde todo tipo de eventos teve que ser repaginado para o modo virtual, mas nós não estamos deixando de realizar o mês da advocacia. Queria dar boa noite a todos que estão aqui chegando, que eu estou percebendo aqui no nosso chat. Hoje nós vamos receber, conforme a divulgação, a pedagoga Márcia Luzia Gama de Jesus Peçanha, professora do Uniflu, que irá nos brindar com a sua exposição sobre a ligação entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a escola. Tema, por sinal, extremamente pertinente. E ela já está aqui chegando, a Márcia Luzia, para que a gente possa iniciar esse bate-papo, esse evento de realização da nossa comissão OAB Vai Escola, dentre a programação do mês da advocacia. Boa noite, que prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu. Primeiramente, para os que estão chegando, né, eu gostaria de iniciar dando uma boa noite a Márcia Luzia Peçanha, mas que ninguém estranhe se ao longo do nosso encontro, ao longo da nossa live, eu me referi como tia Márcia. Porque realmente, para mim, é muito automático, né? Tendo em vista toda a amizade que ela tem com a minha mãe, me viu nascer, né? Todo o carinho, o afeto que nos une desde que eu me entendo por gente. Então, realmente, pode ter certeza que eu vou acabar soltando tia Márcia ao longo da live, mas está tudo certo, a gente está em casa. Isso aqui é um bate-papo muito gostoso. Então, boa noite para você. Boa noite, e eu vou ficar feliz da vida. Eu fiquei pensando antes, será que ele vai me chamar de tia Márcia? Aí, né, tem toda uma formalidade de uma live, mas é isso mesmo. Eu te conheço desde pequeno e digo para todo mundo, é meu afilhado, afilhado do coração, não é? Porque eu acompanho sua linda trajetória, sua responsabilidade, sua entrega com tudo que faz. É um prazer para mim, eu quero dar boa noite a todos também que estão aqui conosco. Nesse bate-papo, na verdade, uma troca, né, de saberes sobre esse tema tão importante. Para nós é um prazer realmente muito grande. Como eu disse, hoje realmente é para a gente ficar bem à vontade, muito embora nós estejamos debatendo um tema realmente muito importante, de extrema relevância, sobretudo no momento atual que nós estamos vivendo, né? É um tema que sempre é pertinente, mas vez por outra, a gente vê como é importante que ele sempre seja debatido. Eu não vou me alongar, porque realmente hoje a nossa palestrante é você, a palavra principal é sua, você estará realmente compartilhando conosco todo o seu conhecimento, mas eu gostaria novamente de dar boa noite a todos que estão aqui chegando, tanto os colegas advogados e na pessoa do nosso presidente Cristiano Miller, que eu já vi que está aqui participando, da nossa secretária-geral Leia Cristina, que também eu vi aqui, dar boa noite na pessoa deles, dar boa noite aos nossos colegas advogados e advogadas, né, já que esse evento é em comemoração ao mês da advocacia. Dar boa noite também aos colegas de letras, pedagogia, que os alunos, os estudantes, também de direito, todos os estudantes que estão aqui hoje nos prestigiando, que eu já estou vendo aqui, que todo mundo já está comentando. E também aos amigos do Rotary, que eu já vi aqui. Então, boa noite a todos. Eu reafirmo, né, para todos que estão aqui agora chegando, já que o nosso público está aumentando, o prazer e a satisfação de receber a Márcia Luzia, que está com a palavra agora para iniciar sobre esse tema tão importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Escola, uma ligação de cidadania. Matheus, então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar conversando, né, para não ficar uma palestra dessa live, a gente vai conversando, vai trocando os nossos saberes. Fazendo, né, ponderações, ideias, claro. Como diz o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, de cada lugar, as pessoas estarão interpretando esse encontro, esse diálogo
da escola com o Estatuto da Criança e do Adolescente da sua maneira, né? De acordo com as suas experiências. Eu, por exemplo, antes de começar, eu quero parabenizar a OAB, né? Tantos eventos incríveis nessa Semana do Advogado, né? Tive o prazer, fui convidada pelo professor, meu coordenador no curso de letras, Cristiano Fagundes, e Fagundes. participei de um grande encontro, um sarau, né? Ele sabe, eu sou apaixonada por poesia, e eu quero parabenizar vocês da OAB, e principalmente você por esse OAB na escola, sabe? Porque essas parcerias são super importantes. A escola ela precisa muito de pessoas que estejam de mãos dadas com ela, porque E eu são sempre, muitos medicamentos. eu sempre digo que acho que muita gente que me ouve falar já teve a oportunidade de me ver dizer que dentre todas as comissões da OAB, nós temos as nossas comissões voltadas ao advogado, né? Mas as nossas comissões temáticas voltadas à comunidade, à sociedade, que nós temos como direitos humanos, algumas outras, a OAB Vai Escola, de fato, é meu xodó, porque eu acho que esse trabalho nosso é, assim, iluminado, para resumir, para dizer o mínimo. Né? Poder ter esse convívio com as crianças e os adolescentes é extraordinário. E eu estou sentindo muita falta das nossas visitas presenciais. Muita falta. Eu imagino como sua mãe, educadora, minha amiga Leila Ribeiro, como deve ficar feliz, né, dessa dedicação sua a um projeto que no cenário principal está a escola. Né? A escola também é minha vida, né? Eu sou apaixonadíssima pela escola, como estudante e mais tarde como professora. Eu sempre digo que a escola é o meu lugar, mas depois de mais de 40 anos de magistério público, né? Eu ainda me pergunto o sentido da escola o tempo inteiro, né? Porque a escola ela fica ao sabor do momento, né? Das situações que a vida de verdade chega e impõe à escola que ela possa contribuir e resolver. Né? A cada momento a gente fica pensando na formação de um cidadão feliz, sadio, pleno, e a escola está no centro disso tudo, tão cobrada o tempo inteiro. E nesse momento, né, que a gente tem vivido esse grande conflito, né, mundial, a gente está vendo que a família está sentindo esse papel da escola, como esse papel é importante, como a escola faz falta, né? Tem pai prometendo até trio elétrico na frente da escola quando ela voltar a ser presencial, em homenagem à professora do filho, porque está sentindo exatamente como é difícil estar resolvendo essas questões dos novos saberes, da construção de conhecimento, dos conteúdos de valores, né? Que são tão importantes quanto os sistemáticos, né, da escola. Aí, para começar, eu trouxe uma poesia, porque já que eu vivo dizendo que a poesia prevalece. Então, eu trouxe uma poesia muito pequena, de uma educadora fantástica, que se chama Rosiana Murray. Ela é de Saquarema, ela tem um projeto lindo chamado Casa Amarela, onde ela leva a escola e onde ela vai à escola para fazer poesia. Eu conheci Rosiana por um acaso, comprando uma agenda, que eu sou louca por agendas, às vezes nem uso, mas eu preciso comprar várias agendas, se eu achar bonitas, eu tenho que comprar a agenda. Comprei uma agenda chamada Dia e Noite, fui apresentada à poetisa Rosiana Murray nesse momento. E essa poesia dela se chama Pular Corda. Se pudesse, o menino pularia corda com a linha do horizonte. Se deitaria sobre a curvatura da terra para sempre, e sempre saudar o sol. Encheria os bolos de terra e girassóis, mas chove uma chuva fina e o menino vai até a cozinha fritar ideias. Rosiana Murray. Então, ela ama as crianças e adolescentes como eu também amo, né? Então, eu acho que o ECA é um presente, um prêmio muito grande para uma nação, porque ele vem exatamente ao encontro desse desejo que a gente tem de criar uma rede de proteção para as crianças e para os adolescentes. São nossa riqueza, a semente mais linda, né? Sem dúvida, sem dúvida, né, Tia Márcia? Bom, a poesia realmente ela acalenta a nossa alma, né? E também nos faz refletir sobre situações do cotidiano, situações da nossa sociedade extremamente importantes. Como, por exemplo,
conforme a gente havia conversado, né, sobre a importância de se proteger a infância em um país que se diz democrático, né, como você havia comentado. E realmente é fundamental em qualquer, obviamente, fundamental em qualquer país, mas o Brasil anda carecendo muito disso, né? Sim, todos os dias as manchetes dos jornais mostram como que esse país é incapaz de proteger suas crianças e seus adolescentes. Isso aí, né, a gente não precisa nem citar os fatos, porque eu prefiro até não fazer de conta que eles não aconteceram, mas não ficar pensando neles o tempo inteiro, senão a minha esperança, né, que vem do verbo esperançar e não do verbo esperar, como diz o nosso mestre Paulo Freire, a minha esperança ela é golpeada todos os dias quando eu leio essas manchetes e quando eu percebo o quanto as nossas crianças e adolescentes são maltratados nesse país, né? É um problema muito sério. Por quê? Porque a gente sabe que o ECA, né, como a gente intimamente chama, o Estatuto, ele fazendo 30 anos, né? Na verdade, ele está fazendo 30 anos esse ano de 2020, porque ele é de 13 de julho de 1999, muito pertinho ali do meu aniversário, meu mês de aniversário. Eu fico muito contente com isso. O ano que eu nasci também é cheio de coisa bacana, né? Eu já fiz essa pesquisa. Eu acho que é importante a gente nascer em um ano e um mês em que coisas relevantes, importantes, transformadoras aconteceram. E então, 30 anos do ECA esse ano, essa lei 8.069, né, que a gente estuda e tudo. Mas eu não acho que o mais importante é a gente decorar, né, os artigos, a gente ter de cor e salteado tudo que ele vem dizendo na sua apresentação ou no que ele está determinando, mas eu acho muito importante que a gente saiba usá-lo, né? Ele nas como que a gente está aplicando, né? Não é? Porque basta a gente saber de cor e salteado todos esses direitos, que neles também estão embutidos os deveres, né? Porque muita gente fala, só se fala de direito, de direito da criança e do adolescente, e aí eles ficam sem compromisso, né, com as outras pessoas, com a sociedade. Não, o Estatuto ele está também permeado por deveres que todos nós, humanos, temos que procurar, obviamente, atender e praticar esses deveres, ter essa atitude, né, fraterna, amorosa, com os outros e principalmente com a gente, né? E aí, quando eu vejo essa questão do estatuto, e para provar que ele é importante, eu me lembro de uma historinha que li sobre uma viagem de avião, né? Uma aeromoça passando aqueles informes que são mais para assustar a gente do que qualquer outra coisa, né? A gente senta ali e começa. Se o avião cair, você pega e baixa... É uma loucura, né? Que eu nunca vi começar uma viagem assim. Mas é de praxe para segurança. Então, a informação é que, em caso de emergência, você coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois na criança que está em sua companhia. Alguém ouvindo essa história pode pensar, não, mas as crianças não têm que ser atendidas primeiro? Sim, mas acontece que uma criança, ela não é capaz de cuidar dela. Eu preciso estar com a minha máscara de oxigênio porque eu sou o adulto responsável por ela. Primeiro eu tenho Exatamente. Se acontecer alguma coisa comigo antes, vai adiantar de quê? Eu não vou estar podendo proteger. Oxigênio, não dá tempo de pôr a minha, essa criança não pode ser cuidada. Então, a primeira coisa é entender que essa criança, esse adolescente, eles precisam ser cuidados. E aí, onde está escrito isso? Está escrito na ciência. Está escrito no desenvolvimento do sujeito. Todo mundo sabe que esse cérebro humano nasce, mas não nasce pronto, e a gente nunca está pronto de verdade. E essa criança ela vai tendo um desenvolvimento e vai ganhando, obviamente, um pensamento formal, aquele capaz de abstrair, de antecipar situações, de reversibilidade, lá pelos 10, 11, 12 anos. Então, ainda assim, ele vai continuar sendo, como adolescente, o que eu brinco, né? Um sujeito com um fio desencapado. Porque a gente tem a bainha de mielina aí que não está todinha cobertinha, né? Eu converso com o meu filhote, que é neuro, sobre essas coisas. Então, a gente tem que entender que é uma questão biopsicológica e que a gente precisa entender que cuidar das crianças e ter leis que garantam o bem-estar dessas crianças e adolescentes é uma coisa mais que necessária. A gente não precisa discutir isso. Porque você sabe que a gente está no momento que a gente discute até se é bom ter direitos humanos, se está certo. Nós vivemos um período, não só no Brasil, acho que no mundo, em que
se tornou necessário discutir o óbvio, né? Se tornou necessário discutir o óbvio. Exatamente. E aí isso demandaria estudos sociológicos e tal, que nem serão necessariamente o nosso tema hoje, mas isso me dá uma certa perplexidade, mas eu prefiro ser, como você falou, e também seguir a cartilha do Paulo Freire, né? Utilizar o verbo esperançar, né? E não esperar. Mas, de certa forma, nós precisamos também esperançar utilizando outro verbo ao lado, que é o agir. Né? Sim. E aí, cada um de nós, dando a sua parcela de contribuição para a sociedade, que eu acredito que se inicia, sobretudo, através das nossas profissões, em primeiro lugar, né? Se cada um de nós puder estar dando sua parcela para a sociedade, certas coisas óbvias, quem sabe daqui a alguns anos nós não estaremos precisando discutir se elas devem ou não ser protegidas. A gente esteja somente protegendo. Né? É verdade. Que fosse um movimento natural da vida. Porque Exato. você vê, a psicologia diz que o bebê ele tem aquele jeitinho, aquele cheirinho, aquele formatinho para sensibilizar e emocionar o adulto, para que o adulto sinta naturalmente essa necessidade de cuidar desse bebê, de alimentar, né? E, na verdade, nós temos, sabemos disso, adultos que não se sensibilizam com isso. Porque abandonam os bebês, não querem cuidar deles, deixam eles trancados sozinhos dentro de casa, um mais velho de 5 anos tomando conta do bebê de 3, 4 meses. Então, a gente sabe que a legislação ela precisou agir para que as pessoas sejam responsabilizadas por uma coisa que seria natural, cuidar da criança, né? A gente sabe que a história da infância é muito comprida, né? A gente teve tempo que a infância era imaginar que a criança era um adulto em miniatura. Teve um outro momento que a infância era uma coisa que tinha que ficar escondida em algum canto até que crescesse e pudesse participar de reuniões familiares, de discussões de família. A criança ficava totalmente alijada desse processo. Depois a gente começou a entender que aquele serzinho era muito importante até para ensinar muita coisa a gente. Porque ele não é uma folha em branco, porque na verdade ele não é um ser que não sabe nada, muito pelo contrário, a maior lição de amor que a gente pode receber, a gente recebe das crianças. As crianças nos ensinam muito a amar. Sem dúvida. Eu, particularmente, partindo das experiências que eu sempre comento, que a gente tinha, pelo menos até o ano passado, na questão presencial, né? Nas nossas visitas da Comissão OAB Vai Escola, nenhuma era igual à anterior. Todas eram diferentes, seja pela escola em si, seja pelo ambiente, seja pelos próprios alunos, seja, sobretudo, pela esperança que cada um desses alunos, desde as crianças até os adolescentes, eles deixavam transparecer através de seus olhos. Porque muitas vezes a gente via que muitos deles ali eram pessoas completamente sem esperança. Sim. De achar que a vida que eles tinham ali, eles não poderiam sair daquela vida. E aí a gente vinha com uma palavra realmente de esperança, de estimular um futuro profissional promissor, fosse na área que fosse, né? Eu sempre digo que a gente não, embora nós estejamos representando a OAB, a gente não vai lá para catequizar ninguém a fazer direito, não. Muito pelo contrário, mas para conhecer seus direitos e deveres. Que, inclusive, particularmente, eu sou um ardoroso defensor do ensino de direito constitucional nas escolas. Sim. Né? Ardoroso defensor. Além da questão propriamente do ECA, né? Mas sou um ardoroso defensor de direito constitucional. Eu acho que com isso a gente formaria cidadãos mais conscientes, mais capazes, e esses cidadãos seriam futuramente os membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, para que aí, com isso, quem sabe a gente realmente pudesse, o que a gente hoje espera, pudesse estar efetivamente ocorrendo de mudança na prática no futuro, né? Sim. E uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho muitas experiências de aprendizagem com crianças, né? Eu gosto muito de colocar as crianças à prova, né? Vamos dizer assim, de desafiar, porque eu sei exatamente que o processo é esse, né? E as crianças, elas têm muita sede de descobrir coisas. Então, essa primeira infância é maravilhosa para que a gente possa ensinar, vamos dizer assim, e aprender com elas, porque elas estão dispostas a tudo. A gente vai crescendo, né? E o Mário Sérgio Cortella fala que a gente não se torna adulto, a gente fica adulterado. Ou seja, a gente passa a não se importar com coisas tão importantes, como olhar para o céu, ver que fase é essa da lua que nós estamos vivendo naquele momento. O Rubem Alves fala que é muito engraçado ele observando da janela da casa
a mãe com o filho, né? O filho vai com a cabeça, parece que gira, né? Parece que a cabeça solta do pescoço, porque ele olha para um lado, para o outro, para o alto, para baixo, ele para um pouco para pegar alguma coisa interessante que ele viu no chão, e a mãe parece um limpa-trilho, né? A mãe olha para frente, retinho, porque ela vai ao açougue, ela está com pouco tempo, ela vai comprar carne, tem que fazer o almoço. Então, as crianças são essa coisa maravilhosa, sempre abertas para tudo. E a minha filha tem uma amiga, e o filho pequenininho dela veio ao SESC fazer uma aula de natação. Ela chegou aqui em casa na volta e ele estava todo de roupãozinho. E eu, como gosto de provocar, virei para ele e falei: Olha, Estênio, mas você está muito bonito. Você nadou como um peixinho ou como um passarinho? Eu queria que ele me dissesse se ele sabia quem nada, né? Que era o peixinho. Você nadou como um peixinho ou como um passarinho? Ele olhou bem para mim, colocou as mãos na cintura, 4 anos, e me disse: Tia, eu nadei como gente, porque eu não sou peixinho nem passarinho. Então eu fiquei com o meu peixe caído e falei: Oh, meu Deus, se eu falo para essa criança que o lugar dela não é conversando com os adultos, se ela tem um lugar no fundo da casa ou lá fora no quintal quando a visita chega, eu perco essa maravilha de aprendizagem que eu tive essa oportunidade naquele momento, né, com aquela pergunta. E aí eu tenho uma... Não é? Eu conheci, na verdade, em 2004, no Estado. O Estado foi minha empresa, né, de mais de 40 anos. Eu fui professora na rede estadual por muitos anos. E em 2004, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi colocado assim à vista na escola, porque é o que eu acho. Eu acho assim, o Estatuto ele é muito pouco conhecido. A gente fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Mas a gente conhece esse estatuto? De que forma, né? Efetivamente, muita gente não conhece. A gente tem intimidade com ele como a gente tem com A Fazenda, um programa de TV, o Big Brother? Não. A gente não acompanha, a gente não lê frequentemente, a gente esquece de consultar quando acontece qualquer situação dentro da escola. E aí, nesse livrinho que trazia o estatuto todo enfeitado e incrível mesmo, porque eram 45 anos da Declaração dos Direitos da Criança, né? A mãe, vamos dizer assim, do Estatuto da Criança, eu acabei conhecendo a Eglantine Jebb. Então, Eglantine Jebb, uma inglesa, né? E ela tinha uma história de amor pelas crianças fantástica. Ela pensava sempre que salvar as crianças podia ser uma tarefa difícil, mas não impossível. Então, ela, como educadora, ela largou tudo para essa cruzada em favor de leis que pudessem estar protegendo as crianças, tratando as crianças como as crianças merecem ser tratadas. Aí eu trouxe aqui um texto pequenininho do Elifas Andreato, que fala exatamente sobre a Eglantine, que nasceu na Inglaterra no século XIX, em 1876. Ela se formou em História e Ciências Sociais e ela ficou impressionada com o abandono das crianças. Você imagine o abandono das crianças num país da Europa, né? E ela ficou apavorada com aquilo. Ela deixou a carreira dela de educadora e se dedicou à causa da infância. Tem pessoas assim, né? Obstinadas, param tudo, entregam suas vidas à causa. E isso é uma transformam numa missão. Muito bonita, né? Isso é uma coisa muito bonita. Ela tinha uma fé inabalável no poder da solidariedade e na ação individual como um instrumento de mobilização social. E ela pregou por toda a Europa. Ela, não satisfeita com a Carta da Infância, né, que existia essa Carta da Infância, promulgada pelo Conselho Internacional das Mulheres, isso em 1922. Um grande ano, né? E também é o ano da Semana de Arte Moderna no Brasil. De Arte Moderna, né? Isso. Ela foi não satisfeita com esta carta, ela decidiu elaborar outra e criar as bases de um trabalho de proteção permanente em França. Porque essa proteção tem que ser permanente, né? A gente não pode fazer campanhas e proteger as crianças só por um determinado período que a gente acha que é festivo ou que a gente pensa que o dia da criança, né? Dar presente, tratar bem. Dia da criança. Esse ano mesmo, por exemplo, né? Dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quantas questões a gente viu em comemoração e tudo ok, beleza. Mas de que forma isso a continuidade disso, né? É posta em prática. Exatamente. Acho até que pais e familiares, pessoas que convivem diretamente com as crianças, deveriam ter, né, na mesa de cabeceira a Declaração Universal das Crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente
e em suas orações incluir sempre um artigo daquele, uma reflexão sobre cada questão que foi colocada ali. Porque Boa cada ideia. questão que foi colocada ali foi em função exatamente de uma realidade indesejada, negativa, que as pessoas puderam vivenciar, né, Com nesse. certeza. Não foi assim, a gente inventou, a gente acha que pode acontecer isso com uma criança, então a gente vai colocar aqui no estatuto. Não, essas coisas acontecem com as crianças. Não, e com uma frequência assustadora. Né? Novamente, a gente não precisa voltar no fato do que anda acontecendo aqui, que a gente já sabe, né? Mas são coisas com frequência assustadora, que você para e pensa muitas vezes perto. A gente não tem noção. Mas, só rapidamente antes de você falar da Eglantine, mas para aproveitar o gancho, né? O link me fez recordar quando você fala que os pais deveriam ter na mesa de cabeceira, né, a declaração, o estatuto. E é interessante como, às vezes, tudo bem que muitas vezes os pais, quem já tem lida com educação, os seus pais que são educadores, têm mais facilidade do que outros, às vezes, nesse tipo de conversa. Mas eu lembro que quando eu era muito pequeno, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, minha mãe me deu o ECA ilustrado por Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Lindo. E eu tenho nitidamente a imagem daquele gibi. Era um gibi. Era um gibi com ECA. Que, obviamente, não era destrinchando todos os artigos, artigo por artigo. Mas muitos eram ao pé da letra, sim, em alguma história com ilustração. E ia conversando comigo. Você está entendendo o que é isso? O que isso está sendo feito? Mas eu lembro disso nitidamente. Isso foi uma coisa que não pude imaginar nunca na criança de 6 anos. Aquilo vai ficando no seu inconsciente. Você vai crescendo e hoje, coincidência ou não, minha área de atuação é prioritariamente direito de família e esse trabalho da OAB vai à escola, né? Então, acho que aliás, eu não acredito em coincidência, na verdade. Não, você foi preparado, né, meu filho? Preparado para essa ação, essa missão sua de hoje, né? E eu acho que a escola pode ajudar muito nesse sentido. A família precisa começar esse trabalho, né? As crianças precisam saber que existe isso. Existe o documento que coloca claramente como a gente deve cuidar das nossas crianças. Acho que toda vez que aparecesse na televisão uma criança explorada, uma criança maltratada, uma criança abandonada, a gente devia falar, olha, isso está muito feio para as nossas crianças. Olha aqui, esse documento diz que está tudo errado. Tudo isso é crime. Porque as pessoas não poderiam estar fazendo isso com as crianças adolescentes. Eles teriam que ter tido um outro tipo de tratamento. E aí a gente vê, por exemplo, várias vezes que eu ocupei cargo público, eu sempre dava um jeito de fazer visitas, conhecimento e reconhecimento dos abrigos que a gente tem na cidade. E ao mesmo tempo que a gente tinha uma alegria imensa de estar ali com aquelas crianças, levando um pouco de brincadeira, de alegria, de história, de poesia, o coração ficava muito triste e apertado da gente saber que aquelas crianças, a maioria, exatamente sacrificada por suas próprias famílias, por seus parentes mais próximos, por aquela pessoa que ela acreditava que cuidaria dela, que cegamente ela confiava. Porque a gente sabe que uma criança, ela estende a mão para o adulto. Ela acredita que a mãe vai cuidar, que o pai ama, né? Eu trabalhei muitos anos com criança pequena, então às vezes eu acompanhava aquela criança da escola infantil ao 5º ano. E eu falava para minhas colegas, vocês estão percebendo a perda do brilho dos olhos de Jefferson? Vocês estão observando que Débora já não está mais sorrindo como antes? Então a gente via aquela criança pequena da escola infantil, entregue, fervorosa, acreditando, e depois a gente percebia que as experiências de vida iam tirando o brilho dos olhos dessas crianças. Eu costumo até dizer que é uma teoria minha, mas de repente alguém também já levantou essa conversa aí, que cada parte do corpo da gente tem uma idade diferente. O homem do campo tem uma mão muito mais velha do que as suas orelhas, do que os seus olhos, né? E as crianças que vivem em situações de risco, vivem imersas em violência, os olhos ficam velhos cedo. Muito antes. São olhos incapazes de mostrar alegria, calor.
não é? Tolerância, paciência, eu fico assim, muito triste com isso e fico imaginando quando é que vai acontecer uma mudança radical nesse tipo de comportamento das pessoas com relação àquelas crianças pequenininhas que vêm ao mundo através dessas pessoas que deviam dizer, não, eu tenho um compromisso aqui assumido com essa pessoa que é um pedacinho de mim e de uma outra pessoa, e eu vou cuidar. Eu vou cuidar porque a gente sabe que quem teve uma infância feliz, nossa, sai muito na frente na corrida da vida, não é? Ter uma infância feliz devia ser realmente um decreto, porque, como diz a música do Chico, João e Maria, que ele fez a valsinha, ele fez uma versão, onde diz, e pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Uhum. Então a gente não pode roubar isso das crianças. É um crime, para mim, dos mais perversos, né, no meu ponto de vista. Nós, no Direito de Família, falamos muito sobre isso. O Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente nacional do IBDFAM, ele, em todas as suas obras ou lives, né, para dar um exemplo dentre tantos, ele cita muito sempre a questão da interdisciplinaridade do direito de família com a psicologia, e um dos pontos que ele sempre cita é essa questão de como uma infância feliz realmente dá os resultados na vida adulta, né? Como uma infância feliz realmente é fundamental para evitar situações jurídicas, sociais, psicológicas que possam, porventura, vir ocorrer com aquele adulto, né? Quando virar um adulto. Eu tenho, por exemplo, uma outra experiência incrível, enquanto professora, nós tínhamos um aluno que ele era o terror da escola. Não só ele batia nos colegas, mas se algum professor começasse a pressioná-lo, talvez ele até agredisse fisicamente também. Ele era uma criança muito difícil, que entrava e saía da sala de aula sem obedecer a ninguém. Ele não tinha nenhuma espécie de consideração com adultos. E aí a gente ficava sempre reclamando muito dele nos conselhos, mas a gente tinha que fazer uma pergunta, ou seja, o que faz esse menino, aos 11 anos, ser assim? Por que ele tem tanta raiva do mundo, das pessoas? Por que ele não quer conviver, ele não quer trocar afeto com ninguém? E um dia a escola estava recebendo umas carteiras, ele saiu da sala, muito interessado em saber o que aquele caminhão estava carregando, e uma das carteiras escapuliu e abriu a testa dele. Aí foi aquela correria, todo mundo atrás de uma toalha para estancar aquele sangue, que era muito. E eu tinha um Chevetinho 78, que também era meio que socorro, né? Meio que ambulância. Aí sempre que alguém na escola se machucava, era no Chevette 78. Bota ali dentro e vamos lá. Eu levei para o Sandu e quando nós chegamos lá, o médico falou, não se apavore, essa região é muito cheia de vasinhos, aí é coisa pequena, a gente vai dar uns pontinhos. E ele, que nunca gostava que ninguém colocasse a mão nele, quando ele viu que estavam tirando assim, raspando o cabelinho da testa para a sutura, que ele ia tomar uma injeção anestésica, ele estendeu a mão para mim. E eu segurei a mão dele forte. Vamos ali. E ele perguntou para mim, professora, vai doer? Eu falei, um pouco vai doer sim. Vou falar mentira para você? Mas você é um homem, então vai aguentar. Aí ficamos ali de mãos dadas. Dali em diante, esse menino me ouvia sempre. Todas as vezes. Ele me ouvia e eu consegui fazer um trabalho muito interessante com ele, ajudar a professora dele a lidar com ele, porque ele teve um adulto que segurou a mão e ele pôde confiar. E aí descobri que era criado por uma vozinha, mãe e pai foram embora. Eu tive que levar para as antitetânicas, porque a vozinha não tinha condição nenhuma. Quando eu cheguei a casa, falei, então, as 3 antitetânicas eu posso levar ele para tomar, ele já tomou uma, ele vai tomar as outras 2. A senhora pode sim, porque eu não sei o que eu faço com ele, a mãe dele largou ele aqui e sumiu. Então, esse menino não confiava em adulto nenhum. Ele não queria, já que não recebia amor de adulto, receber conselho, receber nenhum tipo de intervenção de adultos que ele não confiava, entendeu? Esse tipo de comportamento... diferente do que a gente vê aparentemente. Não, esse tipo de comportamento em escola, obviamente, quem sou eu aqui que é educador é você, mas eu digo, com a pouca experiência que a gente adquiriu nessas nossas visitas, sempre tem esse tipo de aluno, né? E esse tipo de comportamento, quando você vai investigar, é certo, é tiro e queda a questão de um histórico familiar
ou doloroso, ou problemático. E esse caso aí que você está contando é como aquela história que a gente ouve, né? Quem não aprende, às vezes, pelo amor, aprende pela dor. Esse aí uniu o amor e a dor ali naquele momento, né? A dor do que bateu na cabeça dele, um amor de ter uma mão ali estendida para ele, que às vezes ele não tinha, né? Uma simbologia ali de você estar ali estendendo a mão ali. Para ele é muito simbólico isso. E realmente tem todo um papel de transformação. Você está me ouvindo bem, Matheus? Estou, muito bem, muito bem. Eu estou ouvindo você muito baixinho agora, não sei o que houve. E eu estou te ouvindo normal ainda. Eu estou te ouvindo bem baixinho, não sei o que houve, se foi aqui ou... Deve ter sido, porque aqui eu estou ainda te ouvindo normal. Me mas está dando para escutar? Eu recusei a ligação e depois disso... então foi isso. Então foi isso. Mas está dando para ouvir ainda aqui baixo? Tá dando para ouvir, mesmo que baixo. Então, e como eu estava falando... Vamos prosseguir, que o nosso papo está tão gostoso, a gente já passou até da metade dele, né? Ainda temos que falar. Vamos adiantar aí. Eu estava falando sobre a Eglantine Gebe. Vamos lá. Só para fechar aí a Eglantine, que é uma pessoa que eu amo demais, porque é a história dela é uma história de amor à humanidade, ela acabou sendo aquela pessoa que trouxe essa declaração dos direitos da criança, a mãe, né, do nosso estatuto. E são apenas 10, né, 10 pontos muito importantes que são discutidos ali. E, para mim, o que é mais importante é o 10º item dessa declaração, que diz que a criança deve ser protegida do preconceito, deve ser educada com o espírito da amizade entre os povos, de paz e fraternidade, e deve desenvolver as suas capacidades para o bem de seus semelhantes. Eu acho que isso, de certa forma, sintetiza tudo que a gente possa conversar sobre como educar uma criança. Eu digo para as minhas alunas na faculdade que os verbos mais importantes da educação infantil, para mim, são os verbos mais importantes da vida. Ou seja, cuidar e educar. Se a gente pode, enquanto educa, né, a gente cuida e a gente também passa para o outro essa grande necessidade de uns e outros estarem juntos numa teia onde estejam se educando e cuidando um do outro, eu acho isso fantástico. E creio que aquelas brincadeiras que eu, minha mãe, minha avó, nós brincávamos, meus filhos brincaram um pouco, que nós brincávamos nas calçadas, nos quintais das nossas casas, né? Porque morava-se em casa e quintal era uma coisa que a gente tinha árvore, tinha tudo. Minha geração ainda chegou a pegar isso, acho que talvez deve ter sido a última, mais ou menos. Não é? Eu acho que a perda desse espaço de brincadeira, esse território do brincar perdido, também traz, na convivência entre crianças e adolescentes, muitos ruídos. Muitos ruídos. E o Mário Sérgio Cortella diz que essa situação de muito consumo, uma sociedade altamente capitalista, pessoas querendo sempre o novo, sempre consumir mais e mais, faz com que todo mundo queira também trabalhar mais para ganhar mais, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para poder gastar. As crianças estão muito sem esses adultos para a convivência delas no dia a dia. São crianças, como diz Mário Sérgio, eu acredito muito nele, invisíveis. Não se tem nenhuma educação ruim sendo dada. É uma criança que não está sendo educada por ninguém. Ela está sozinha, ela está por conta dela. Ela está invisível. Então, isso faz com que na escola também ela rejeite qualquer tipo de mediação desse adulto, porque ela não tem isso. Isso é verdade, realmente. Até o que o pessoal está comentando aqui no nosso chat. A criança precisa confiar no adulto, né? Ter aquele adulto como referencial, seja, né, o adulto dentro de casa, seja o professor. Eu me recordo que, como sempre tive o referencial dentro de casa, mas como eu tive bons professores, né, desde a educação infantil, que hoje eu já, como profissional e tudo mais, ainda me vem a recordação dos meus professores, das minhas professoras de educação infantil, de primeira, naquela época era primeira a quarta série, né, que a gente chamava de CA, primeira a quarta, e como eles foram fundamentais, né, em ajudar, né, a família, né, obviamente, mas, né, em moldar. Eu me recordo muito disso. E também me peguei aqui fazendo uma reflexão, quando você estava comentando, sobre a questão do brincar na rua. Eu li de um pedagogo, eu confesso que eu não me recordo agora o nome,
mas da importância disso até para a questão do relacionamento interpessoal, da criança, adolescente aprender a lidar com a frustração, às vezes, por exemplo, num jogo onde perdeu, e às vezes, querendo ou não, a gente sabe que criança ali pode sair, briga e tudo mais, aprender a lidar com esse negócio de que não é com violência que se resolve, a frustração de perder uma partida, o coletivo, que a gente não tem aquela velha história também da criança, o famoso chamado dono da bola, aquele que vai lá, se eu tiro minha bola, se eu não puder também brincar, eu vou embora, ninguém me brinca também. Então esse é o tipo de coisa, esse ambiente assim da rua, de criança convivendo com criança e brincando, ele não é só o brincar ali, né? São os desdobramentos, como a gente estava falando, que levam para a vida toda, né? E a escola, ela tem uma coisa muito confusa, no meu ponto de vista, que é estimular muito a competição, né? A Maria Montessori diz isso, que uma educação para pais precisa começar nessas atitudes da escola, em suas atividades cotidianas, que ela precisaria estar estimulando a cooperação e não a competição. Então, as crianças ficam muito... quem tirou a nota maior, quem que é forte, é fraco, é médio naquela turma. Esses realces são muito complicados, porque todos os seres humanos, eles não são, eles estão. Eu creio nessa transformação constante. Então, sempre que a gente orientar um relatório de uma professora, a gente sempre dizia, não coloque que a criança é teimosa. Não, ela está apresentando nesse momento um comportamento que tem uma teimosia nisso aí, que a gente precisa descobrir o que está acontecendo. Mas ela não é teimosa, eu não posso estar colocando esses carimbos, né? E eu também sou muito defensora do prevenir e não do remediar. Então, a escola é assim também um pouco desleixada, vamos dizer assim, a palavra é um pouco feia, mas é um pouco desligada e desleixada com relação a isso. Se pegam duas crianças brigando num pátio, se desentendendo fisicamente no pátio da escola, quem estiver apanhando vai se tornar vítima imediatamente, e aquele que naquele momento estava dando o soco, o feio soco da situação, ele que vai ser penalizado. A gente não faz assembleia, a gente não ouve testemunha nenhuma. Você que é do direito sabe como é que eu posso chegar e condenar alguém não entendendo a situação. Né? É o contraditório também, né? Contraditório, as testemunhas, é isso aí. Não é? Então a escola ela quer resolver muito rápido. Eu sei também porque ela tem muitas crianças para cuidar, turmas muito numerosas, falta de professores. Eu entendo tudo isso, porque a minha vida, desde 16, 17 anos, é dentro da escola. Sem ano nenhum da minha vida que eu não passasse dentro de uma escola. Eu entendo todas as dificuldades da escola, mas eu acho que a gente precisava ter mais cuidado com as atitudes que a gente toma com as crianças, porque nesse desenvolvimento elas precisam entender que a gente ouve, porque elas serão boas ouvintes mais tarde. Os adolescentes precisam muito ser acalmados, porque fisicamente, psicologicamente, eles estão em um momento de muitas transformações que são até muito difíceis de serem entendidas. Né? Esse corpo que toma outra forma, essa voz que muda, tudo isso que está acontecendo comigo, é uma irritação que vem, não sei de nada, de onde vem, são situações desse... E eu acho também que a gente peca muito porque a gente rompeu com esses rituais, né? Com esses ritos de passagem. A gente não deixa muito claro mais para uma pessoa, né? Quando é que ela está mudando de uma fase de desenvolvimento para outra. A gente ficou tudo muito misturado. E aí essa história de criança e adolescente agora até os 19 anos, 18, 19 anos, isso a gente se perdeu nisso aí, não é? A gente não coloca essas responsabilidades da fase nova para o adolescente, ou mesmo a criança quando vai chegando nessa fase dela, a partir dos 12 anos, o que ela já pode ser responsável, por que coisa ela já pode ser responsável, o que ela vai fazer para ajudar nessa comunidade que é a casa dela, a rua dela, a escola dela. Então, a gente tem muitas coisas que a gente precisa repensar e que é o estatuto que me faz sempre refletir sobre isso. Eu acho até que a escola deveria ter um lugar de destaque para o estatuto, enfeitado, um vaso, uma jarra de flores do lado, e que a gente devia fazer várias atividades, usando as mais variadas linguagens, com esse estatuto, com essa declaração dos direitos da criança, para todo mundo ficar sabendo direitinho que tem muitos direitos, que tem muitos deveres, e que a vida é isso, é ter coragem de conviver, né? Não adianta... Bom,
não sou educador, quem sou eu para estar aqui dando pitaco, mas com base, né, no que você está compartilhando com a gente, eu acho que não adianta a gente estar focando só, o aluno ele é o melhor na matemática, é o melhor na física, é o melhor no português. E esse tipo de ensinamento, esse tipo de diálogo não está presente no ambiente escolar, né? A gente ouve muito uma frase, tanto na escola e depois na faculdade, aqui é o lugar de errar, aqui é o lugar de perguntar. Agora, também é importante que o ambiente escolar nos dê essas ferramentas para que a gente possa perguntar. Afinal, a criança, por si só, ela não vai chegar sozinha e dizer, por favor, me ensina aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eu posso aprender ou não, se a escola não apresentá-lo com as devidas honras, vamos assim colocar. Se a escola não apresentar isso àquela criança, seja através de uma atividade interdisciplinar, seja através de uma atividade que possa estar alinhando até a disciplina mesmo do conteúdo programático da disciplina, algo que, querendo ou não, requer criatividade, exige, nos impõe, eu acho que a escola, uma criatividade. A gente anda vendo até hoje muitos professores, coitados, até tendo que se virar nos 30 nessa questão de aulas online e tudo mais, coisas que não estão adaptados por um momento que a gente está vivendo hoje. Mas eu digo assim, no nosso antigo normal, né, presencial e tudo mais, que a escola pudesse estar dando essas ferramentas, tendo essa criatividade, inovando, podendo colocar isso efetivamente na vida do aluno. Porque aí aos pouquinhos ele vai. Porque nem todo mundo dentro de casa, e às vezes não é por maldade, é por não saber como explicar. Nem todo mundo vai ter um pai ou uma mãe que vai estar podendo estar apresentando isso para o seu filho, tudo mais. Então é importante que a escola esteja efetivando isso aí, esteja assegurando que ele tenha pelo menos o mínimo de noção, né? E aí, claro, é evidente que a gente sabe que depois cada um vai ter maior ou menor interesse de ir desenvolvendo isso, mas é muito importante, eu acho, esse papel, né? E o que a gente percebe também, que é interessante, é que a gente não trabalha com a realidade, né? A Fundação Abrinq tem uma página incrível que está à disposição de qualquer um, né, na internet, onde ela traça o cenário da infância e da adolescência no Brasil. O cenário de 2019 é algo assim, estarrecedor, né? Quando a gente pensa que... E eles trabalham com esse cenário, com ações e metas associadas ao desenvolvimento sustentável, né, que eles chamam de ODS. Então, o que a gente percebe? Que a gente briga com a questão da baixa renda, é uma situação incrível de duelar com a fome, com acesso à escola, com a permanência. Tudo isso envolve, né? Tudo isso de alguma maneira embrutece a nossa criança e é estarrecedor você imaginar que em 2018, 68,8%, né, de crianças entre 0 e 19 anos estavam em situação de extrema pobreza. Ou seja, ainda poderíamos dividir essas crianças em baixa renda, pobres e extremamente pobres. Aí, quando você começou dizendo, como é que a gente vai, né, falar de um estatuto da criança num país que se pretende democrático, porque realmente que democracia é essa se a gente tem uma escola pública que o acesso à permanência das crianças não está, de certa forma, garantido. Um país que tem um desempenho em educação que nem precisamos falar, né? Dos lugares que a gente ocupa no ranking da educação, segundo os resultados do PISA. Né? Então, a gente... abandono da escola é 28,2%, foi assim em 2019. Nós temos 16,4% dos nossos adolescentes, das nossas adolescentes grávidas. Pensa direitinho, 16,4% de 68,8 milhões de crianças e adolescentes no país. Esses 16,4% parece uma coisa pequena, é enorme. Não, é enorme, é enorme, é uma realidade assustadora. Exatamente, a distorção idade séria é alguma coisa assim, assombrosa. Porque às vezes a escola pensa que o trabalho dela é reprovar. Qualquer tipo de movimento para ensinar as crianças com mais afinco, às vezes é lido
por alguns como se fosse uma tentativa de maquiar estatísticas. Eu vejo a escola como qualquer outra empresa, mas só que a escola, para mim, é uma empresa diferente. É um templo sagrado. Não é uma empresa que visa um lucro enorme, custe o que custar, sobre um produto, né, que ela fabrica. Mas você vê que coisa enlouquecida é a gente dizer que a escola está funcionando bem quando ela tem que entregar o produto que é o ensino, tem que ensinar as crianças, e ela reprova o tempo inteiro. Os índices de reprovação são altíssimos nas séries iniciais das escolas públicas, principalmente, obviamente, nas escolas públicas, né? Porque na escola particular, eu digo, aí também não dá para competir, porque a criança da escola particular tem vários professores. Tem horas alongadas de estudo se não está conseguindo alcançar os objetivos, né, previstos naquele ano de escolaridade. Nossas crianças não tem cultura escrita em casa, não tem um adulto que possa ajudá-las. Os nossos adolescentes também sofrem muito com conteúdos mais sofisticados, sem ter ninguém para tirar uma dúvida, é só aquele momento da sala de aula. E considero nossos professores, principalmente do Fundamental 2, Ensino Médio, heróis, heroínas, porque fazem o que podem, um esforço descomunal para que aquelas crianças vençam as dificuldades que carregam e se sintam parte e progridam e construam, né? É porque esse cenário que você está pincelando me faz lembrar dessa expressão que ultimamente anda sendo muito comentada aqui no Brasil e tal, a gente vê nas redes sociais, de que estamos todos no mesmo barco. As pessoas gostam de usar isso para tudo hoje em dia. Estamos no mesmo barco, na questão de, seja da pandemia, seja em outras coisas. É preciso que a gente tenha em mente que, metaforicamente falando, nós não estamos no mesmo barco. Nós até podemos estar no mesmo oceano, mas cada um está num barco diferente. E esse tipo de barco realmente vai estar apontando, inevitavelmente, as diferenças que vão surgir. Fazem toda a diferença na viagem, né? Porque tem gente que está tranquilamente de iate e outros estão com aquela canoinha toda remendada, com um risco enorme de fazer água, né? Muito diferente a viagem. Muito diferente. Muito, você vê que nesses dados estatísticos, 6,4% dos nossos pequenos, crianças e adolescentes, estão envolvidos em trabalho infantil. No norte e no nordeste do Brasil, esse índice é muito maior do que na região sudeste e sul, não é? A exploração sexual de meninas, 85,5% de notificações. Pornografia infantil, 75,3% de 15 aos 19 anos de notificação com relação à existência dessa pornografia infantil. Então, realmente, precisamos muito desse estatuto, mas que ele se torne íntimo, que a gente tenha a intimidade que a gente tem com realities, com séries, com que a gente se entrega, né, de verdade na vida por inteiro. Acho que a gente tem que ter também com esses tipos de documentos. Quando eu dou legislação educacional, eu sempre pergunto a experiência que cada um teve com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Declaração dos Direitos da Criança, com o Estatuto, e é quase nenhuma, porque passando pela escola, esse ingrediente não estava no prato que foi servido, na comida que serviu de alimento, entendeu? Nós estamos nos aproximando do final, mas eu queria... E vou te falar, foi uma das lives que eu fiz que passou mais rápido. Foi tão bom estar aqui conversando com você, que passou tão rápido que eu não estou nem percebi. Mas o Edmundo Siqueira fez uma pergunta aqui, que eu acredito, eu sei que a gente até comentou que a gente não queria exemplificar especificamente essa questão do que está aí na mídia. Mas eu imaginava que esse tipo de pergunta viesse, e eu queria ouvir sua opinião. Eu tenho a minha enquanto advogado, mas eu queria ouvir também do lado de uma educadora. Sobre a pergunta dele como a gente avalia o papel do ECA nessas discussões, né, em torno do caso da criança abusada ter de ser submetida a um aborto. Como que você, enquanto educador, avalia isso? Depois eu vou complementar na questão, na visão de advogado. Então, eu acho que, de repente, se a gente não tivesse o estatuto, talvez a gente não conseguisse que um juiz fizesse uma leitura adequada da situação, porque nós temos uma criança em nenhuma condição de ter outra criança.
Eu sei que são questões religiosas aí que são muito, não é, de cada um, muito difíceis de serem analisadas, mas uma coisa não podemos esquecer, as condições dessa criança de 10 anos de levar a termo uma gestação e de ter como, de alguma maneira, ser mãe dessa criança quando ela ainda é criança. Né? Então, o estatuto, inclusive pelas condições da gravidez em si. Né? Essa criança foi, obviamente, estuprada por um adulto, parente próximo. Né? E aí eu estava conversando aqui em casa como que a nossa rede de proteção tem tantos furos assim. Como que desde 6 anos essa criança está sendo abusada por um tio e não houve membro da família que pudesse perceber isso, tomar alguma atitude, ou até mesmo... porque existe o Disque 100, fazer chegar às autoridades a situação para que essa criança pudesse ser libertada dessa situação. Porque a infância, diante de uma situação dessa, é roubada de uma tal maneira que é uma maneira assim, que não se tem nem, eu não tenho nenhum tamanho para explicar da dor. A gente não consegue dimensionar isso. Para quem ama essa criança e para essa criança. Então, eu acho que o estatuto ele não pode proteger a criança, porque essa proteção tem que ser dada pela família dessa criança e os adultos que estão no convívio, né, com ela. Mas creio que o juiz foi mais fácil para ele tomar uma medida, porque ele é que interpreta a lei, mas eu, particularmente, vou te dizer que eu interpretaria como ele interpretou. Eu acho muito difícil colocar em risco essa vida dessa criança. A lei também prevê exatamente em caso de estupro, principalmente de vulnerável, essa questão que foi lá, né, o juiz assinou. Eu acho que o ECA vem exatamente para respaldar, para dar um auxílio, mas entender que depende muito das pessoas estarem atentas aos riscos que essas crianças... É isso que eu estava falando antes para você. A criança que fica abandonada sozinha, que não tem um adulto responsável por ela, que ela fica por conta dela e, às vezes, de um adulto que não é responsável por nada e que é o algoz dessa própria criança, um parente próximo. Eu, muito embora não milite na área do direito penal, né, mas eu acredito que todo esse rebuliço, né, gerado a nível de... Não vou entrar no mérito religioso, eu acho que realmente é uma criança que não tinha condições de levar. Embora eu não milite na área do direito penal, isso é uma questão prevista em lei, independente da idade da menina, independente disso, é muito claro que é permitido. E o ECA, ele no artigo 7º, rapidamente, a gente tem que mencionar, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas efetivamente implementar políticas, ter as pessoas, na verdade, a família ligada nisso, porque papel aceita tudo. Muito embora a lei exista, tenha lá a proteção, são as pessoas, são os familiares, ou os operadores do direito, como no caso do juiz, que aplicou, muito embora eu achasse que nem precisasse ser feito isso, entendeu? Mas isso que vai efetivamente ser implementado. Bom, a gente está realmente bem em cima. Eu queria, antes da gente fazer nossos agradecimentos finais, da gente se despedir, eu queria fazer 4 agradecimentos. Primeiro, ao público que esteve aqui nos acompanhando. Nós tivemos advogados, professores, estudantes dos cursos de Direito, Pedagogia, Letras, Libras. Queria agradecer muito ao pessoal do Rotary, que eu vi diversos companheiros do Rotary Club aqui prestigiando, comentando, nossos colegas advogados. Queria, em segundo lugar, agradecer ao nosso presidente Cristiano Miller por toda a liberdade que nos deu no desenvolvimento do nosso projeto OAB Vai Escola, do início até hoje. Cristiano nos deu total liberdade de fazer esse trabalho. E é muito importante, isso foi muito importante para que a gente pudesse efetivamente estar fazendo isso com todo o coração. Então, queria deixar esse agradecimento. E, em terceiro lugar, agradecer aos meus companheiros de OAB Vai Escola, meus amigos advogados.
E a você, em último lugar, muito obrigado por estar aqui conosco.